Então a ira do Senhor foi aplacada com isso. E quando a ira do Senhor foi aplacada, aí entrou o tempo da graça, que é como o Senhor nosso Deus, ele nos vê através de Jesus Cristo, né? Que morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. E aí foi colocado, ele nos justificou, nosso Deus nos justificou com isso, nós somos declarados justos através de Jesus Cristo. E aí, daí em diante, ele nos colocou num processo, que é da santificação. Então, ele faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Nós, como pecadores, não podemos fazer nada, com certeza. Mas através das nossas atitudes de fé, de caminhar em fé e praticar aquilo que nós vimos em Isaías 1, no capítulo 1, que fala a respeito da lã e da neve. Deixa eu abrir lá em Isaías. Que é o que nós podemos fazer. Aqui. Ele fala: venha, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam como escarlata, eu os tornarei brancos como a neve. A neve é de dentro para fora, né? Como nós já vimos anteriormente. E embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. A lã simboliza que ela desce do céu. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor os disse. Porque eu, o Senhor, o falei. E aí, então, diante da palavra, deixa eu ver essa versão que está aqui, que a irmã colocou. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, porque o Senhor é quem fala. Diferente dessa versão também. E aí, a ira do Senhor, então, foi aplacada com isso, e o Senhor nós entramos no processo de santificação. E aí, o processo de santificação só vai ser concluído quando Jesus voltar, né? Que aí veremos o Senhor face a face, não mais como espelhos, mas sim face a face. E aí depois aqui, então, a trombeta de prata é a personificação da redenção. Por isso nós estamos falando da redenção que o Senhor nos trouxe. Depois disso, vem a parte que os israelitas deixam o monte de Sião. O significado de Sião é monte de Deus. E aí eles saem de lá. E aí, novamente, aqui fala a respeito das tribos que elas foram caminhando. Uma parte ia à frente, que depois ia a outra, com as suas bandeiras. O tabernáculo era desmontado, os levitas, e de acordo com as suas divisões, eles levavam as suas partes. Depois, ele fala que, conforme a Arca da Aliança, ela ia à frente deles para mostrar o caminho. Então, ela mostrava o caminho. Esse aqui está no versículo 32. Não, 33. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias. E a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial.
Era, pois, que, partindo a arca do Senhor, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos e fujam diante de ti os aborrecedores. Essa oração, eu percebi que muitos irmãos que fazem guerra espiritual, que fazem aquela oração intercessória, né, e aquela guerra espiritual, eles usam esse texto, ó. Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. Eu vou até anotar ela aqui, porque eu estou começando a aprender a fazer a oração citando a palavra. E aí, esse versículo em especial, que é o 35 do capítulo 10 de Números, ele é muito utilizado, esse versículo. E já anotei ele aqui também. E eles oram isso. Quando eles querem entrar em guerra para falar... Manda no grupo depois, irmã Cleide. Sim. Quando é contra os inimigos, eles utilizam esse versículo aqui, ó. Esse é o versículo que Moisés, toda vez que a arca partia, era esse versículo que Moisés citava. E até hoje você vê, ele é muito utilizado esse versículo nessas orações de guerra espiritual. E aí, aqui no capítulo 10 também, ali fala da nuvem, né, que sempre o seguia. E aí, toda vez que eles iam, eles eram dirigidos pela Arca da Aliança, pela nuvem. Então, a nuvem se movia, eles se moviam. A nuvem parava, eles paravam. E no versículo 29, voltando, aqui fala que Moisés tinha convidado o cunhado dele, né, para seguir com eles. E o cunhado disse não, que não ia. Ele falou que ia voltar para a terra dele e para a família dele. Aí Moisés falou: não faz isso, vamos conosco. E aí então ele disse que não, que ele não iria. E aí a finalização, né, que é o que a gente leu, aquele versículo lá, que é então Deus que dirigia o povo em cada situação. E hoje em dia também, como antes, o Senhor, ele nos dirige, porque ele é o princípio, o meio e o fim. Essa lição do princípio, do meio e do fim, depois eu vou procurar preparar ela com mais detalhes, né, a respeito dessa personificação que começou aqui, dessa trombeta de prata, que é a redenção. Eu vou estar fazendo algo especial em relação a esse assunto. Mas é muito interessante, porque você vê, nos dias de hoje, os irmãos que têm bastante experiência, né, nessa área, eles utilizam de algumas partes da palavra para citar ela, para orar ela. E eu tenho buscado isso, eu tenho aprendido isso. Citar algumas das passagens. E aqui, ao ler este versículo, eu me lembrei que eles utilizam esse versículo aqui, que é o versículo 35, né, do capítulo 10, para fazer esta citação. Então, toda vez que eles vão entrar numa guerra, toda vez que vai se entrar em guerra, eles citam esse versículo. Irmã, pode subir um pouquinho o versículo de novo, 35, por favor? É aquela: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, fujam diante de ti os aborrecedores. Então tem um exato momento da oração que eles citam essa parte do versículo. Eu acho muito interessante isso. E o fato de nós citarmos a palavra é muito pontual, é muito marcante esse orar a palavra. Muitas pessoas diziam para mim, e muitos ensinamentos diziam para a gente orar a palavra. Eu compreendia, já orava a palavra, muitos até dizem para nós lermos os salmos. Quando nós estivermos passando por um problema difícil, para a gente abrir num salmo e lê-lo. O salmo específico daquele problema que nós estamos passando, ler a palavra exatamente daquilo que nós estamos passando. Jesus, quando ele foi tentado pelo inimigo, ele combateu usando a palavra. Nós podemos ver que o próprio inimigo citou a palavra, né?
E aí, o fato do Senhor Jesus ter entrado em guerra com o inimigo na tentação e ter citado a palavra, nos ensina que nós também devemos citar a palavra. Eu compreendia bem isso, mas eu não entendia a profundidade que é você citar a palavra. E o que eles fazem é exatamente isso. Eles estudam, lógico, pegam versículos da palavra em específico, e aí, de acordo com o que você está vivendo, você cita ela. Pode falar, irmão. Quando eu comecei a estudar, né, a palavra e a ir para a igreja, assim, acho que tenho que uns 30 anos, que foi logo quando eu me casei, eu já contei aqui que uma experiência, né, que meu filho com 8 anos, ele teve uma doença lá chamada púrpura e quase morreu, né, porque na verdade a plaqueta dele, você falou que o seu sobrinho teve cento e poucos mil, né, a dele foi a 2.000 plaquetas. Ele tava Sim, todo. dele estava 17 mil. O do meu filho foi a 2.000 plaquetas. Então ele tava todo roxinho, tava todo manchadinho de sangue, entendeu? A gente teve que correr mesmo para fazer o tratamento dele. E eu já contei aqui, eu comecei a orar a palavra, né? Verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, assim, desde dessa época que eu estava numa igreja, que eles falavam de confessar a palavra, confessar, de declarar, e em oração, né? A gente buscar orar a palavra para todas as áreas da nossa vida. Então, assim, para cura, esse mesmo de Isaías 53 é maravilhoso. E tanto assim, Salmos, né? Vários versículos que a gente pode orar. Eu tinha até um livro de confessando a palavra, que era só você colocar o seu nome na primeira pessoa, assim, na primeira pessoa e ler os versículos. Era maravilhoso. Eu não tenho esse livro porque eu doei para uma irmã minha de coração, que ela estava com a filhinha com câncer. Aí eu doei o livro para ela poder estar orando, né? Mas era palavra pura, só palavras, só versículos. E era maravilhoso. Depois eu vou tentar ver se eu consigo esse livro de novo para me poder passar o nome para vocês. Mas é muito bom. Só essa contribuição aí. Amém. Então eu tenho aprendido eu sempre orei a palavra e sempre achei maravilhoso. Só que agora eu tenho visto de uma maneira diferente essa oração que é feita. Por quê? A respeito de algumas coisas celestiais, nós não sabemos, né, totalmente como é. E o Senhor ele vai trazendo revelações. E esse fato de que nós vivemos como que num espelho, todas as coisas aqui na Terra são como no céu. E aí, o fato dessa visão que os irmãos de batalha espiritual têm, e eles vão nos trazendo como fazer esse tipo de oração, eu tenho observado e eu quero praticar isso. E o que acontece é assim, o que eu percebo, que antes eu compreendia de uma maneira, agora eu compreendo de outra maneira. E a palavra do Senhor, ela vai sendo nova a cada dia. O Senhor nos revela, nos traz novas revelações. E dependendo do que nós fazemos, eu, no meu caso, eu faço algo e eu percebo como que o mundo espiritual é. Como ele faz. A Mel tá aqui, miando. É a gata da minha filha, ela não está, então eu fiquei responsável por ela. E aí, assim, o fato dependendo de algumas ações que nós fazemos, nós vemos como o mundo espiritual, ele reflete. E no dia de ontem, eu tive uma experiência muito forte com relação a isso, que foi o seguinte. Já faz alguns dias que eu tenho orado a palavra da maneira que eu tenho aprendido agora, atualmente. E é assim, sobrenatural a diferença. Eu notei a diferença, assim, de uma maneira muito sobrenatural. Eu não sei se é a experiência que você vai tendo conforme você vai passando o tempo
você vai aprendendo, né, com o Senhor, como se mover no espiritual. E lógico que a gente tem a sensibilidade, você vai atraindo a sensibilidade. Por quê? Porque você vai lendo a palavra, você vai executando, e o Senhor sempre ele diz o quê? Que nós devemos praticar a palavra. E o fato de você estar praticando a palavra do Senhor, você tem algum tipo de resultado. É como se você, exatamente aqui, quando Moisés, ele só se movia de acordo com a nuvem. E a arca então se movia de acordo com como a nuvem se movia. E quando o Senhor, ele na palavra dele nos leva a nos mover de uma maneira, e nós acompanhamos a nuvem do Senhor, o movimento do Senhor, ele vem e responde a nosso favor. Talvez nosso irmão Antônio possa dizer algo a respeito desse assunto, talvez maior. Não sei se o irmão tem esse discernimento. Mas aconteceu exatamente isso. Dependendo da maneira que eu passei a orar diferente, o mundo espiritual respondeu assim, como num estalar de dedos aconteceu algo assim que eu falei, Senhor, me veio aquele temor e aquele tremor da palavra depois que aconteceu isso. E eu falei, meu pai, isso é incrível. E aí, ontem eu estava numa live ontem à noite, eram umas 11 horas da noite que começou uma live de oração e de intercessão, e todas as palavras, o Senhor, eu estava com o microfone ligado, lógico, nem era aberto, e as palavras que o irmão ia orando lá, e eu ia orando aqui, e aí era assim, eu falava uma palavra, ele falava a palavra lá. E ele falava uma palavra lá, era automático, era como se tivesse uma sintonia. Eu não sei se os irmãos já observaram que em certos dons de discernimento de espírito e dom de profecias, quando tem a interpretação de dons, quando uma pessoa fala lá, vem a interpretação aqui, eu não tenho esse dom, mas eu já vi várias pessoas sendo usadas nesse dom na igreja de profecias e a interpretação de línguas, né? E aí uma pessoa fala aqui, a outra interpreta lá, é algo automático. E eu vi isso acontecer, mas na nossa língua, no português. Eu falei, Senhor, então eu fui tomada daquele temor da palavra com relação a essa situação, a esse assunto. E eu fiquei assim, eu fiquei maravilhada ontem a respeito disso. E eu pensei assim, Senhor, então o caminho é esse realmente. Nós precisamos orar a palavra, precisamos exatamente nos mover de acordo com o que o Senhor fala, né? Nos mover de acordo com a palavra em si, praticar a palavra, ter esse temor do Senhor. E nós precisamos entender que nós não somos absolutamente nada. Nós somos pó e cinza. Tem que sempre nós estarmos com esse pensamento que o Senhor, ele pode nos usar. E nós precisamos estar prontos para o Senhor nos usar. De que maneira? Nós precisamos estar obedientes ao Senhor, praticando a palavra, submissos a Ele, submissos ao Espírito Santo e crendo que Ele nos faz forte na nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos, aí que nós somos fortes, diz o apóstolo Paulo, porque o Senhor, ele vem, ele nos completa, ele fala através de nós, ele fala por nós, se nós permitirmos que isso aconteça. E uma parte do capítulo 8 de Romanos me chamou muita atenção. Eu quero ler para os irmãos, que diz assim, a partir do versículo 8, do capítulo 8 de Romanos. Diz assim, por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Em outra passagem fala assim, peça, que nós podemos pedir. E lá quando fala que nós podemos pedir, ele fala assim, pedi, e dar-se-vos-á. Ele fala assim, buscai,
é assim, nós não podemos simplesmente pedir uma vez só, nós precisamos pedir novamente. É o versículo 10 agora, o próximo. E aí ele fala assim, eu parei aqui no 9, que aqui fala assim, ó, se é que o Espírito de Deus habita em vocês, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E o Senhor, depois ele fala, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Pode subir, irmã? Por favor. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificareis as obras do corpo, vivereis. Que é, nós não devemos andar de acordo com as obras da carne, né? Mas devemos fazer o quê? Ter o fruto do Espírito em nós, ele vem e ele se materializa em nós o que o Senhor faz dentro de nós, que é o fruto do Espírito. E ele fala, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão. Ah, esse eu já li. Ah, não li não. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, esses versículos aqui de Romanos, se você observar, ele também são versículos bastante citados nas orações, que é que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E tem outras passagens, e aí está em Efésios e Filipenses, que fala que nós estamos, então, nas regiões celestiais com Cristo, porque Jesus está ao lado de Deus, né? E ele advoga as nossas causas. E aí, certos versículos em específico, nós precisamos estar com eles bem fincados dentro de nós. Então, eu tenho feito anotações à parte a respeito de alguns versículos e orado esses versículos e observado como funciona, como ele tem funcionado na minha vida, nas nossas vidas. E o Senhor, eu creio que, eu imagino, para a minha vida é assim que o Senhor quer que eu faça, que eu venha estar observando algumas coisas um pouco a mais e orando um pouco a mais. E eu acredito que eu citei anteriormente que eu estava sendo tentada nisso. Era uma das tentações que eu estava tendo forte, de não querer orar. Eu não estava gostando de orar. E o Senhor, ele tem me chamado forte para a oração. E eu percebo que naquela minha tentação, que era não orar, exatamente aí que o Senhor quer me usar, quer que eu esteja mais forte na oração, que eu esteja orando realmente, pedindo ao Senhor. E no dia de ontem eu fiz uma oração de manhã a respeito de uma situação e o Senhor foi assim, os céus se moveram no meu favor no dia de ontem e aconteceu algo assim sobrenatural, que assim, um verdadeiro milagre na área financeira, né? E o Senhor proveu algo assim fantástico. E eu falei, meu Pai, como pode? Sabe quando você ora e você fala assim, eu te entrego, Senhor. Mas aí o Senhor vem e faz algo com você que você fala, eu não acredito. Não é que eu não acredito, né? Eu tô falando assim uma linguagem, um termo de linguagem. Senhor, que profundo, que tremendo. Deus seja louvado. Te enche a tua boca de louvor.
mas de uma maneira tão forte que você fica tremendo, você treme na base, a tua carne treme na base porque fala, meu pai, o Senhor me atendeu, meu Deus, eu imagino que talvez seja uma reação dessa forte, como aquela que Moisés, quando o Senhor falou para ele, coloca a mão dentro do manto, e ele tirou e a mão dele estava leprosa, depois ele colocou novamente e a mão tirou e estava sã. Eu imagino que foi uma coisa assim forte. No meu caso foi uma questão financeira, não foi uma questão física, mas aquilo foi muito forte. E aí eu confesso para os irmãos que eu ainda estou bem abalada por causa dessa situação de ontem, bem abalada, pro bem, lógico, né? Mas muito abalada, assim, com o que aconteceu. E eu quero incentivar a cada um aqui que realmente venha estar orando, venha estar pedindo ao Senhor que haja. Eu creio que o Senhor age através da oração e Ele tem agido através da oração e Ele vai agir ainda mais. E o Senhor, Ele tem se mostrado, Ele tem se revelado. E o Senhor, Ele se revela àquele que busca. E aqui mais acima, o Senhor fala a respeito, no versículo exatamente, e Ele diz, você não tem? Busca. Só que o Senhor, Ele diz novamente, busca novamente. Isso tá, eu acredito que em Mateus, né, esse versículo, que Ele fala, buscai, buscai, e achareis, batei, batei, e abrir-se-vos-á, pedi, pedi, e dar-se-vos-á. E na língua, no costume hebraico, no costume de Israel, a fala deles, quando eles repetem, quando se repete algo, ele tem um simbolismo muito forte, né? É que o Senhor queria chamar a atenção novamente. E quando ele diz pedi, aí ele diz pedi novamente. É como se hoje em dia está muito em moda, tá muito na moda a palavra procrastinação. E é como se ele estivesse chamando a atenção. Ó, pede de novo. Você busca novamente. Você está batendo, mas bate novamente. A insistência do Senhor. Nós precisamos persistir. O Senhor nosso Deus, ele tem uma característica que é a longanimidade. E isso está lá, né, em Gálatas, no fruto do Espírito. E esse fato da persistência, de buscar a longanimidade, buscar a persistência no Senhor. Porque nós precisamos, para ontem, nós precisamos ter essas características na nossa vida, nós precisamos estar exercendo essas características. A primeira delas é o amor. O amor precisa estar, assim, intrínseco conosco. Ele precisa ser, tipo, unha e carne nas nossas vidas conosco. Nós precisamos amar o próximo, nós precisamos agir rápido com relação ao amor. A alegria, nós precisamos estar alegres. A alegria do Senhor é a nossa força, então nós precisamos buscar como alegrar o Senhor para nós estarmos fortes. Mas nós precisamos estar alegres, nós precisamos ter paz, paciência, ser amáveis. Nós precisamos ter a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Isso precisam ser características assim claras nas nossas vidas. A palavra do Senhor tem em alguns lugares, em alguns versículos, num versículo em específico, eu não sei onde está ele de cor, mas ele fala que se preciso nós falemos, mas nós precisamos viver a palavra, nós precisamos testificar. A palavra precisa estar, nós precisamos pregar a palavra do Senhor, que é evangelizar através dos nossos atos, através do que nós fazemos no dia a dia. E se preciso falar, então o fruto do Espírito é tipo ontem, nós precisamos executar todas essas características dos gomos, né, do fruto do Espírito. E ele só é aflorado em nós, por quê? Porque nós estamos inundados do Senhor. Então, se você não tem uma dessas características, se alguma dessas características hoje te falta em excesso, você precisa buscar
como se fosse o ar que você respira, e você precisa transpirar dessa característica. Por quê? Porque é algo assim claro da palavra, nós precisamos estar exercendo isso. E o Senhor fala muito forte isso. Muitas vezes parece assim muito radical, mas não é radical. É claro e nítido que nós precisamos ter os frutos do Espírito. E eu estava falando a respeito da longanimidade, a longanimidade não está aqui, né? Mas é uma das características de Deus e ela está dentro de nós, como um DNA impresso em nós. E nós precisamos praticar a longanimidade, é uma paciência excessiva, né? Nós precisamos ter isso e praticar isso, essa paciência forte. E que quando nós viermos ser atacados por algo ou pela palavra de alguém, nós podemos exercer o domínio próprio, travar a nossa língua e simplesmente, de repente, falar com uma palavra de mansidão, uma palavra do Senhor, uma palavra que venha do Senhor. É complicado. Eu estou treinando, assim, fortemente isso. Pedindo ao Senhor que venha aflorar as características que eu não tenho ainda aqui, mas essa busca precisa ser constante, né? Eu creio que o Senhor, ele tem nos chamado a atenção para que essa busca seja constante, para que, exatamente como lá no capítulo 10 que nós lemos hoje, que a trombeta de prata, ela personifica a redenção, e que quando Moisés se movia de acordo com a nuvem, conforme a nuvem se movia, a arca se movia, o povo se movia, e nós precisamos nos mover de acordo com o que o Senhor, ele vem e nos faz nos mover. Amém? Algum dos irmãos quer falar algo? Nós podemos terminar com a oração. Amém. Ou se Só algum um irmão quer minutinho. orar. Irmã Cleide, eu quero falar, amanhã eu vou dar o estudo, eu até entrei mais só para falar isso aqui. Eu estava pensando em a gente voltar na sexta-feira com as orações. Inclusive, sexta-feira, não sei se vocês viram lá, né, o pedido de socorro lá da Daniela Ferreira. E aí, assim, sexta-feira antes a gente fazia oração, entendeu? Só oração. Eu propor a vocês, né, para a gente poder começar nessa sexta-feira, fazer uma oração, né, pelo Rio Grande do Sul, né, pelo que está acontecendo lá. E aí a gente convidar pessoas, né, que são fortes na oração, né? Por exemplo, se você souber conhecer uma missionária, um pastor, aí a gente convidar para sexta-feira, para a gente ter a sexta-feira para fechar a nossa semana aí, né? Com oração, né? Para Deus realmente abrir as portas aí do céu para a gente, né? E abençoar, né? As pessoas que estão necessitando das nossas orações, né? E aí na sexta-feira a gente poderia, Mayara, fazer até um cartazinho, um bannerzinho para jogar lá no grupo, né? Colocar sexta-feira de oração e já enviar para pessoas aí que a gente possa trazer, né? Para poder participar com a gente. Tipo a irmã Luzimar, né? Se você quiser convidar aquele pastor, seu tio, Rodrigo. Chamar um pouco essas pessoas também, né? Porque às vezes eles estão afastados aí do grupo. Não apareceu mais, de repente eles voltam. Pelo menos assim para a oração. Irmã Eu Mayara, não tô ouvindo. O que eu ia falar aqui é que, assim, eu tô fazendo de segunda, né? Mas de segunda tá sendo muito... não tá sendo muito legal pra mim de segunda, porque acaba que o fim de semana é agitado, aí eu não consigo parar com calma pra ver o capítulo. E se a gente fizer na segunda oração, que aí eu faço na sexta, a gente trocar. Fazer no Pode início da ser. semana. Que eu ia Mas até aí essa conversar com alguém sexta, pra ver se alguém vamos fazer essa consegue trocar de sexta? segunda, porque de segunda fica muito conturbada aqui. É muita coisa, as crianças comigo, eu não consigo ter tempo para parar e preparar o estudo direito, sabe? Não, Tô achando tranquilo. que não Mas tá aí muito vamos legal de fazer essa segunda. sexta? Eu ia até Porque. sugerir isso, ver se a gente deixa segunda livre para oração e eu dou na sexta. É que seria bom na sexta para fechar a semana, mas a gente pode fazer segunda para começar a semana também. Você também.
Mas aí, vamos fazer nessa sexta, pelo menos nessa sexta, entendeu? Meu coração sentiu de fazer essas orações aí e avisar o grupo, né? Falar que nessa sexta será a oração e que na próxima segunda a gente coloca também semana de oração. É início de semana de oração, porque aí as pessoas animam, entendeu? Eu tô vendo que as pessoas estão muito desanimadas, né? Quando você fala em oração, e é bom pra gente aí, como a irmã Cleide colocou aí agora, né? Para o nosso crescimento espiritual, para a gente poder estar declarando a palavra, confessando a palavra, né? E a gente começar realmente a exercer, né, esse dom, que é um dom espiritual, né, de você orar, de você interceder pelas vidas, né? Então, assim, vamos Sim, orar, fazer essa oração específica para o Rio Grande do Sul, né, pelo que está acontecendo. A gente faz um banner e coloca lá no grupo. Sexta-feira, oração pelo, né, pelo que está acontecendo aí. Se você puder fazer, senão eu faço, eu faço. E aí, na segunda-feira, a gente já avisa o pessoal que a gente vai iniciar a semana também com oração. Mas eu isso não vai ser gostaria que a gente ótimo. pudesse convidar pessoas, entendeu? Tipo assim, eu vou convidar uma missionária, vou ver se ela pode participar. De repente, eu vou convidar meu pastor também, para ver se ele pode participar, que ele gosta muito de orar. Convidar minha irmã, que é uma missionária. E assim, convidar pessoas mesmo, né, que gostam de oração. Até mesmo a Cris, a Edilane, chamar a Edilane. A Edilane vai ser oração e tal, né? Pra gente poder animar esse Isso. povo aí, Ah, show de bola, vamos entendeu? fazer isso, vai ser ótimo. Aí você consegue fazer o bannerzinho? Ai, vou ver. Aqui hoje é aniversário do Theo. Eu vou estar na maior Ah, correria tá. hoje Então deixa, aqui. então deixa. É Talvez pra mais sexta. Eu tarde, que agora consigo, de eu manhã eu tô. faço. É, tá bom. Eu faço. Pode deixar. Então tá bom, gente. Então fechou. E amanhã a gente faz oração e aí a partir da semana que vem a gente Não, faz a parte amanhã do não, nosso tempo. sexta, sexta. Amanhã é quinta, né? Ainda tá certo, É. sexta. Então tá bom. Irmã Cleide, ora aí pra nós. Irmã Cleide. Amém. Oi, Amém. irmão Antônio. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada, Pai. Primeiro eu quero dizer que eu te amo. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, tem nos orientado a cada dia. Obrigada pela vida de cada irmão, Senhor, que aqui está, que fala a tua palavra, que tem nos incentivado, que tem, Senhor, nos motivado a continuar. Muitas vezes, Senhor, nós estamos fracos, estamos cansados ou doentes, como quando eu entrei aqui nesta sala, eu estava com o meu pulso quebrado, animada, às vezes desanimada, e pelo incentivo dos teus filhos, Senhor, nós nos reerguemos, nós voltamos à ativa, nós voltamos a orar, nós voltamos a te buscar, como é que o Senhor quer e convém. Ah, Senhor, muito obrigada pela vida de cada um dos irmãos que aqui está. Obrigada, Senhor, porque essa equipe fortalece a nossa fé, uns oram pelos outros e nós te agradecemos por isto. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos motivado, o Senhor tem nos mostrado milagres sobrenaturais, o Senhor tem nos ouvido, o Senhor sempre nos ouve. Mas muitas vezes nós, pela nossa falta de fé, pela nossa pequena fé, não compreendemos e não vemos certas coisas que o Senhor faz. E nós precisamos ter o coração grato e aprender até mesmo orar a tua palavra, Senhor. Ó Deus, muito obrigada. Obrigada mesmo pelo que o Senhor tem feito. E nós clamamos ao teu nome, Senhor, porque da mesma maneira que o Senhor nos alcançou, nos ouviu em oração e como eu fui atendida no dia de ontem, Pai, eu te agradeço muito e eu te peço que também os meus irmãos sejam atendidos, Pai, atendidos no que eles estão precisando, Pai, em nome de Jesus. O irmão Antônio sempre ora, Pai, e eu também cito que no Salmo 19 diz que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é minha rocha e o meu libertador, o meu redentor, como disse o rei Davi.
nesse salmo. E nesta manhã nós te pedimos por cura, Pai, pelas vidas. Senhor, cada família aqui representada, cada um dos nossos irmãos, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha com cura na vida do Anderson, na vida do João, na vida da irmã Fábia. Completa a obra, Senhor, em cada vida. Nos demais pedidos de oração, Senhor, também. Que o Senhor venha estar agindo, que o Senhor venha estar, Senhor, movendo céus, Pai, para nos ajudar. Céus e terra o Senhor pode mover. O Senhor dê ordem aos seus anjos a nosso respeito, além de nos guardar, Senhor, e nos guiar, como diz no Salmo 91, que o Senhor dê ordem aos seus anjos para estar nos servindo naquilo que cada um tem a sua necessidade. Em nome de Jesus nós te pedimos. Fala conosco ao longo deste dia, Senhor. Que não seja somente este momento, Pai, de meditação na Tua palavra, mas que o tempo todo nós venhamos estar meditando, nós venhamos estar praticando aquilo que nós aprendemos na Tua palavra, Senhor. Que é o mais importante, nós venhamos praticar o que nós aprendemos. Muito obrigada por todas as coisas. Eu te peço que guarde e livre os nossos irmãos nos seus caminhos, nos seus trabalhos, naquilo que eles necessitam, que o Senhor venha estar auxiliando, Deus. Ó Deus, eu te agradeço e te louvo. Muito obrigada, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem nos feito. Guia-nos neste dia e ser propenso, Senhor, a nossa oração. Que o Senhor seja propício, Senhor. Vem e nos ajuda, Pai. Por favor, nós precisamos de Ti. Precisamos muito de Ti, Pai. Amém. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém. Bom dia. Deus abençoe. Bom dia. Bom dia, amados. Deus abençoe. Bom dia.